Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Eu espero que estejam bem, todos na paz do Senhor Jesus, que a proteção de Deus, a misericórdia do Senhor esteja na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, que Deus esteja sempre contigo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. E logo respondeu Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto os despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Maravilha de Deus. Aleluias. Oh glória a Deus. Aleluias. Irmãos, que palavra fiel e verdadeira, a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela está nos dizendo que Jesus falou com os discípulos que entrasse no barco, aleluias, e fosse para outra banda do mar. Louvado seja Deus, porque Jesus estava com uma multidão muito grande. E é como que Jesus falasse com os discípulos: entra no barco e vai rompendo na frente, que eu vou despedir a multidão e vou atrás. Para mim foi assim. Então, irmão, Jesus, ele despediu a multidão e foi para o monte para orar à parte, ou seja, sozinho. Ele foi orar. Glória a Deus, aleluia. E quando chegou a tarde, Jesus estava ali sozinho. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. E os discípulos, irmãos, já estavam no meio do mar, no barco, atravessando para o outro lado, obedecendo a palavra, a ordem de Jesus. Louvado seja Deus. Mas, irmão, quando os discípulos iam naquele barco, sem Jesus, a Bíblia diz que ali levantou um temporal de vento. E era o contrário sobre o barco dos discípulos. Louvado seja Deus. Irmãos, pensa bem, um temporal de vento no mar, o contrário da pessoa indo e o vento vindo contra ele. Glória a Deus, aleluia. Que aflição, irmãos, que aqueles discípulos passaram. Glória a Deus, aleluias. Mas, irmãos, a providência de Jesus é na hora certa. Muitos acham que Jesus demora a responder, resolver alguma coisa, mas não, é porque Jesus age na hora certa. Quando eles estavam ali, irmãos, naquele desespero, com medo, naquele desespero, aí eles viram alguém andando sobre o mar, indo ao encontro deles. Louvado seja o nome do Senhor. Na quarta vigília da noite, caminhando por cima da água. E os discípulos ficaram com medo. E
começaram a falar, é um fantasma, é um fantasma. Glória a Deus, aleluias. Oh, louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor. E eles começaram a gritar, louvado seja Deus. E Jesus, irmãos, falou para eles, glória a Deus, aleluia. Não temais, tende bom ânimo, sou eu. Irmãos, quando você está passando uma luta, ou já passou uma luta terrível, uma provação, naquela hora que você, quem sabe, ficou com medo de não vencer, ou às vezes com medo do problema mesmo, muitos acham que não vai suportar. Você já sentiu Jesus falar diretamente com você, não temas, sou eu. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Pedro, ele, para confirmar se era Jesus mesmo, ele falou, se é o Senhor, louvado seja Deus, mande que eu vou, glória a Deus, aleluia, e ter contigo por cima das águas. E Jesus imediatamente falou, vem. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluias. Pedro teve uma fé tremenda. Desceu do barco, começou a ir rumo a Jesus. Mas quando ele viu o tamanho do mar, o tamanho, irmãos, da tempestade, do vento que eles estavam passando, Pedro começou a afundar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Pedro desceu do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou. Será se nós temos essa fé, irmãos? Será se nós temos esta fé? Glória a Deus. Talvez o que você está passando não seja uma prova semelhante a esta. Mas você pode estar passando momentos que só Jesus na causa. Mas eu quero te dizer que Ele tem a resposta. E na hora que Ele falar com você, vem, não temas. Não temas. Glória a Deus, aleluias. Ali Pedro começou a afundar, irmãos, porque ele ficou com medo. Então ali entrou, quem sabe, a dúvida no coração de Pedro. E nós não podemos duvidar do poder do Senhor. Nós temos que crer com certeza. Essa é a chave para nós alcançar do Senhor as bênçãos, as promessas, tudo que nós precisamos. Eu não canso de dizer que a chave é a fé. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu vi uma pessoa falando que não é só com a fé que recebe as bênçãos do Senhor, não. Realmente não é só com a fé. Mas só que a Bíblia refere muito a respeito da fé. A Bíblia até fala, glória a Deus, que a fé sem as obras é morta. Então Pedro teve fé e teve a obra. Ele teve a fé de ir encontrar com Jesus e teve a obra que foi de descer do barco e andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, glória a Deus, aleluia. Jesus estendeu a mão, louvado seja Deus, e segurou.
e falou com Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, Jesus, ele conhece o que passa no nosso coração. Se nós crer, se nós duvidar, tudo que nós pensa. A Bíblia diz que antes de nós abrir nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E Jesus conheceu o que Pedro duvidou. Glória a Deus, aleluia. E Jesus estendeu a mão e segurou, aleluia, Pedro. Louvado seja Deus. E quando eles subiram no barco, irmãos, aquele vento, aquela tempestade acalmou. Acalmou. Desculpa, irmãos. Aquela tempestade acalmou. Sabe por quê? Porque nada resiste quando Jesus chega. Quando Jesus chega, as trevas têm que clarear. Quando Jesus chega, até a tristeza salta de alegria, porque a presença do Senhor é maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, glória a Deus, aleluias. Eles aproximaram. Jesus aproximou do barco e os discípulos adorou o Senhor, dizendo: verdadeiramente, glória a Deus, aleluia. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Louvado seja Deus. Irmãos, às vezes, na hora da dificuldade, é normal que a pessoa ache que não vai vencer. E o Senhor sabe disso. Mas o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nunca chega tarde, mas Ele chega na hora certa. E Ele não vai deixar nós perecer, nós afundar nesse mundo de tribulação que está aí. Deus abençoa a sua vida poderosamente. Deus abençoa, irmãos. Continua ativando o sininho das notificações, compartilhando, se inscrevendo. Me ajuda a fazer a obra do Senhor, que é pregar a palavra para alcançar pessoas. Porque, irmãos, quem precisa aparecer aqui é Jesus. Como na hora certa Ele apareceu ali, naquele mar, e falou com os discípulos: sou eu, não tem mais. Que na hora que você estiver precisando do socorro, que o Senhor chega e fala contigo: sou eu, meu filho, não temas. E Jesus chega para resolver o seu problema. Que Deus abençoe ricamente. Que Deus seja contigo e te dá grande vitória. Em nome de Jesus, irmãos. Que Deus abençoe.